E ele teve uma maturidade tão grande. O pastor, conversando com ele, ele falou assim: estar em uma cadeira de rodas foi o jeito que Deus usou para eu o encontrar, e o jeito que Deus usou para me salvar. Porque Deus me conhece. Eu hoje, fora dessa cadeira de rodas, estarei perdido. Essa cadeira de rodas foi uma bênção na minha vida. Alguém de nós conseguiríamos ter essa maturidade de entender uma coisa dessa, 52 anos numa cadeira de rodas? Ele entendeu que a vontade de Deus era mais forte, era mais importante que o poder, que a vontade de Deus era mais forte que o poder de Deus, porque o poder de Deus poderia reverter qualquer quadro de doença, de afetamento, enfim, poderia ter até livrado do acidente. Deus não poderia tê-lo livrado daquela cadeira de rodas? Poderia. A medicina não tinha o que fazer, mas aquele homem, ele entendeu que a vontade de Deus é mais importante que o poder de Deus. Lembre-se que Deus não se submete à vontade ou caprichos humanos. Deus não se submete à nossa vontade, mas a soberania de Deus permite que Ele é quem dirige a vontade, o poder. Segunda lição: a fé verdadeira leva à obediência e não a milagres. Entendeu? A fé genuína, verdadeira, leva à obediência e não a milagres. Tem gente que acha que se tiver fé, a sua vida vai ser coberta de milagres. É assim que acontece na realidade? Se você tiver fé verdadeira, você vai ter uma vida de obediência e não uma vida de milagres, entendeu? A sua fé for verdadeira, genuína, você vai ser obediente a Deus e não vai se preocupar se acontecem milagres ou não na sua vida. Pode acontecer. Claro, lógico. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Deus é que vai determinar se Ele vai dar o poder, se Ele vai dar a vontade, se a sua fé é genuína. Ele te conhece no coração, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes a gente fica assim, desesperado da vida, porque está acontecendo o que está acontecendo na nossa vida, né? A minha fé é verdadeira. Qual é a consequência? Obediência. Entendeu? Alguém pode falar assim: eu pensei que fosse assim, a minha fé era tão verdadeira que eu poderia falar para o monte: transporte daqui para colar. E ele transportaria-se, ele se mudaria de lugar, moveria-se de lugar. Inclusive Jesus fala assim, né, que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de uma sementinha menor que você conhece. Mostarda. Muitos conhecem a mostarda, muitos não conhecem a mostarda, mas eu já vi semente bem miúda. E se a nossa fé fosse daquele tamanho, poderíamos falar para aquele monte e eles se transportariam, né? Mas essa não é a intenção de Deus. Apenas por capricho pessoal. Deus não trabalha assim. Vocês veem que muitas aí, nas mídias, você vê pessoas exigindo de Deus, determinando a Deus o que ele tem que fazer. Deus está longe disso, porque ninguém pode determinar o que Deus faz. A pessoa não conhece, não sabe. É uma verdadeira indústria de milagres. Deus é mais honrado na manifestação da fé obediente
do que na manifestação de milagres. Você entendeu? A Bíblia não diz o que eu vou falar agora, mas é como se nós podemos pensar assim. Você viu o apóstolo Paulo em crise, quando não curou o Trófimo? Você viu o apóstolo Paulo em crise, quando não curou o Trófimo? Você vê Trófimo em crise, porque ele não foi curado por Paulo? Trófimo não abandonou a fé. Ele não ficou indignado. Ele estava lá na igreja, permaneceu na igreja. Mesmo não tendo sido curado. Doente e milito, ficou para trás. O amigo dele foi, ele ficou. Mas todas as vezes você via Trófimo lá na igreja, louvando e adorando, confiando em Deus. Glória a Deus. Existem muitas pessoas que se desiludem com algum irmão, com alguém na igreja, pastor, aí abandona a fé, abandona a igreja. Mas Trófimo não. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, né? Algumas pessoas vivem como crianças mimadas, né? Deus tem que fazer tudo do meu jeito, do jeito que eu quero. Meus pais não fazem o que eu quero. Se você deixa a congregação porque Deus não fez alguma coisa na sua vida do jeito que você queria, a sua ausência na igreja, ela de alguma forma vai punir a Deus? O que vocês acham? De jeito nenhum. Vocês acham que o seu abandono da igreja é para punir algum irmão que te ofendeu? Você mesmo está se punindo. Deus, ele continua Deus em todo o universo, sendo honrado, glorificado, exaltado entre todas as nações da terra e do mundo. Glória ao seu nome. Amém. Deus continua sendo Deus exatamente como Ele é. Então você se pune a si próprio quando você abandona a fé. Geralmente o problema não está em Deus, está nos problemáticos, que somos nós. Nós todos somos problemáticos. Aceite pela fé, você vai viver a obediência, e não milagres sem sério. Pela fé, a consequência vai ser uma vida com Deus, ainda que Ele não faça tudo aquilo que você quer que Ele faça. Então a minha fé é verdadeira? Qual a consequência? Obediência. Mas alguns irmãos podem perguntar, mas cadê os milagres da sua vida? Deus não fez? Não fez. Aceita. Viva a sua vida adorando a Deus, glorificando a Deus. Porque Deus, Ele não quer o nosso mal. Ele só quer o nosso bem. Né? Nós temos tantos milagres para contar. Você tem milagre para contar? Glória a Deus. Na época da Covid, a minha irmã ficou 19 dias ocupada. A gente está perdendo as esperanças. Né? Mas Deus fez um milagre na vida dela. Embora ainda ela carrega uma sequela da Covid, ela ficou com o pé paralisado. Está fazendo fisioterapia, está melhorando. O que ela mais gostava e ainda gosta é de viajar. Ela recebeu a visita lá de uns primos que moram em Rondônia. Aí eles foram lá em Aracaju passear e ela mostrou Aracaju inteiro para eles, até interior de Sergipe. E aí perguntaram para ela: você quer ir com a gente para Rondônia? Ela falou: vou agora. Assim, mancando um pouquinho. Hoje ela continua viajando, ela vai estar aqui em dezembro para visitar o irmão. Eu estive lá em agosto e ela teve a oportunidade de estar aqui em dezembro. Ela cuida direto das netinhas também. Ou seja,
aquela sequela para ela não é nada. Porque ela entendeu que é do jeito que Deus quer, e não do jeito que a gente quer. Imagina que vocês têm muitos milagres de Deus para contar. Mas eu imagino também que vocês têm muitas tragédias para contar. Há muitos anos atrás, na igreja de Guarulhos, onde eu e a Fátima fomos batizados, central de Guarulhos, tinha lá o irmão Moisés, um irmão bonzinho, fácil de amizade, sabe? Sabe aquela pessoa que é fácil de a gente manter uma amizade? Era o Moisés, muito trabalhador, um diácono assim exemplar na igreja. Um dia ele estava lavando o carro na frente da casa dele, chegou 2 assaltantes e acharam que esses assaltantes, os assaltantes acharam que ele estava demorando muito a dar a chave para ele, descarregaram a arma em cima dele. Ele caiu ali na frente da casa. Vocês me desculpam que estou muito emocionado hoje. Um irmão muito querido. Aqueles homens, eles não mataram só Moisés, mataram também a família. E até hoje, eles sentem a falta do pai. Deus poderia ter usado o poder para livrá-lo? Com certeza. Por que Deus não fez então? Podemos entender que Deus usou a sua vontade e não a sua poder. Tem coisas que para nós é muito difícil de explicar. Terceira mensagem para nós aprendermos essa lição: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. 3 frases aqui, eu já falei aqui, né? E essa é a última. A alegria do Senhor é a nossa força. Algumas pessoas podem dizer: irmão, a vida é tão difícil, tão pesada, eu estou quase desanimando. Não, pessoas cristãs e pessoas não cristãs também acham que a vida é muito difícil, né? Transforme-se na alegria do Senhor e você vai ver a sua vida mudar. Transforme-se na alegria do Senhor e você vai ver a sua vida mudar. Porque quando você se transformar na alegria do Senhor, Ele vai te dar forças para continuar. Via, glória a Deus. Aí você vai suportar tudo. Aconteça o que acontecer. Deus vai te dar resistência, coragem, força para continuar. Até que Ele venha. É uma coisa divina. Você pode experimentar isso. Você pode experimentar. Você se fazer a alegria do Senhor. Com essa força que Ele te dá, vem também como brinde, sabe o quê? O consolo. Vocês já foram consolados por Deus? Glória a Deus. Depois de uma oração, uma coisa que era tão importante para você, o Espírito Santo coloca no seu coração, e você pode viver sem aquilo que você estava querendo. Consolo. Aí você passa a ser a alegria do Senhor. Eu estava pensando no outro dia no batismo de Jesus. Foi assim um acontecimento extraordinário, né? Foi um acontecimento extraordinário. Jesus chegou para João Batista e falou: João, me batiza. Ele falou: nossa, o Senhor tem que me batizar? Ele falou: por enquanto, deixa por enquanto, João. Assim nos convém fazer, para que se cumpra toda a justiça. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, do céu ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, que é a minha alegria. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Vocês perceberam como é importante você ser a alegria do Senhor? Glória a Deus.
E Deus falando assim: olha, meu filho ele vai enfrentar traição, meu filho vai enfrentar chicoteamento, meu filho vai enfrentar uma coroa de espinhos, meu filho vai enfrentar tragédias, enfrentar tristeza, provação, traição, solidão, frio, fome, cansaço, e depois ele vai enfrentar uma cruz. Meu filho vai enfrentar o peso de todo o pecado da humanidade, desde o princípio até o fim. O peso do pecado de toda a humanidade. Mas ele vai suportar tudo isso, sabe por quê? Porque ele é a minha alegria. O que você mais quer ouvir hoje de Deus? Ele pode estar falando assim: Arnaldo, aí você coloca o seu nome. Meu filho, em quem eu me alegro, em quem eu tenho alegria. Porque se eu for a alegria do Senhor, eu terei forças do Senhor. Se a sua vida for a alegria do Senhor, você terá a força do Senhor. Então, qual é o segredo de nós enfrentarmos todas as agruras da vida, todas as dificuldades? É ser a alegria do Senhor. Porque a fé me capacita a depender do Senhor. Se você tem fé genuína, ela te capacita a entender a vontade de Deus na sua vida. E ela te faz entender também que você depende do Senhor. E é isso que mais se agrada. Nós seremos a alegria do Senhor se assim obedecêssemos. Né? E sendo a alegria do Senhor, sendo você aquele que Deus se alegra, Ele vai me salvar e Ele vai te salvar. Deus seja louvado. Muito obrigado, você, meu amigo, Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Jesus, muito obrigado, você, meu rei amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por seu amor por mim. Jesus, muito obrigado, você, o meu amigo. Jesus, muito obrigado por ter o seu cuidado. Jesus, muito obrigado, você, meu rei amado. Jesus, muito obrigado por dar a sua vida, por ter me perdoado, por dar a esperança. Jesus, muito obrigado por seu amor por mim. Amém. Senhor Deus,
Muito obrigado, Pai, pelo seu amor por mim. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos afirma e confirma que na nossa vida é nós termos a tua vontade do que o seu poder. O seu poder é maravilhoso, o seu poder é para salvar também as pessoas, o seu poder é para livrar as pessoas, mas a tua vontade para nos salvar é soberana na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor mantenha a fé de cada um de nós, que a nossa fé seja verdadeira, para vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Que nós possamos ser a sua alegria, Senhor. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e dizer: esse é o meu filho, essa é a minha filha amada, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria. Permaneça com o Espírito Santo sobre os nossos corações, meu Pai. Dê-nos força, coragem para prosseguirmos. E ainda mais com a esperança desse dia que Jesus virá, está chegando, está já bem próximo de nós. Nos console, Pai, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E segundo a tua vontade, nos salve. Por amor do teu nome, é o que nós te pedimos, agradecidos e certos de recebermos todas essas bênçãos, pois as pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor com hino de despedida, enquanto o nosso irmão Arnaldo vai estar à porta recebendo os irmãos.